Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para essa quarta-feira, 3 de julho de 2024, para os jogos do Campeonato Brasileiro. Se curte o mercado de escanteios e chegou nesse vídeo até aqui, chega deixando aí a sua inscrição, ativa também o sininho das notificações e deixa seu like, seu joinha aí no conteúdo. Bom, vamos lá, vamos analisar os jogos dessa quarta-feira. Bom, galera, começando aqui pelo Campeonato Brasileiro Série A, o Cuiabá recebe em casa o Botafogo. O Cuiabá, o mandante dessa partida que está ali na 14ª colocação do campeonato, na segunda metade da tabela de classificação, recebe o Botafogo, que é o terceiro colocado do campeonato neste momento. Mostrando aqui a tabela de classificação, o Cuiabá tem 13 pontos conquistados até aqui, 3 vitórias, 4 empates e 6 derrotas no campeonato. E o Botafogo aí tem 24 pontos conquistados na terceira colocação do campeonato, com 7 vitórias, 3 empates e também o mesmo número de derrotas. No mercado de escanteios, a gente tem duas equipes com médias aqui entre marcados e sofridos bem próxima. O Cuiabá com uma média de 9,8 em escanteios como mandante dentro do Campeonato Brasileiro, recebe o Botafogo, que tem uma média de 9,2 em escanteios dentro da competição. Nesse jogo aqui, galera, a linha que eu imagino aqui, que eu quero buscar no ao vivo, é o acima de 7,5 cantos. Então, deixo de sugestão para vocês levar essa partida para o live, para o ao vivo e buscar pelo menos 8 escanteios para Cuiabá e Botafogo. Também pelo Campeonato Brasileiro Série A, o Vasco recebe em casa, no Rio de Janeiro, o Fortaleza, duas equipes que também estão aí em lados opostos da tabela de classificação. O Vasco é o 16º colocado dentro da Série A do Campeonato Brasileiro, primeiro time fora aí da zona de rebaixamento, e o Fortaleza é o 8º colocado da competição neste momento. Mostrando a tabela de classificação, o Fortaleza tem 20 pontos conquistados ali na parte de cima da tabela, tem 5 vitórias, 5 empates e 2 derrotas dentro da competição e vai estar aí visitando o Vasco, que tem 11 pontos conquistados dentro do campeonato até aqui, com 3 vitórias, 2 empates e 8 derrotas para o Vasco da Gama neste momento. Bom, no mercado de cantos, a gente tem um Vasco que quando joga dentro de casa é uma equipe que mais cede em oportunidades do que marca em escanteios. O Vasco costuma marcar dentro de casa uma média de 3,6 em escanteios a seu favor. Uma média baixa para um mandante dentro da Série A. E cede em média uma média aí de 5,7 em escanteios dentro do campeonato. Já o Fortaleza também é uma equipe que cede bastante dentro da competição, uma das equipes inclusive que mais cede em oportunidades dentro do campeonato, mas é uma equipe que também marca quando joga nessa condição de visitante, tem uma média de 5,2 em escanteios a seu favor e de 7,2 em escanteios cedidos. Se a gente olhar aqui as linhas, né, tanto do Vasco quanto do Fortaleza dentro da competição, são duas equipes que costumam cumprir as linhas aqui em escanteios dentro do campeonato. O over 9,5 bateu em 65% dos jogos e o over 8,5 bateu em 75% dos jogos. A minha sugestão para vocês aqui, para Vasco e Fortaleza, é tentar buscar aí pelo menos 9 escanteios nesse jogo. O acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 cantos, é o que eu deixo para Vasco e Fortaleza. Agora, dando um pulo na Série C do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, o Botafogo da Paraíba recebe a Aparecidense às 8 horas da noite pela Série C. O Botafogo, que é o 4º colocado aí da Série C neste momento da competição, recebe a Aparecidense, que está na 14ª colocação da competição neste momento. Mostrando a tabela de classificação, o Botafogo tem 21 pontos aqui dentro da Série C, 6 vitórias, 3 empates e ainda não perdeu dentro da competição. E a Aparecidense tem 10 pontos conquistados até aqui dentro do campeonato, soma 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas dentro da Série C. No mercado de cantos, duas equipes interessantes aqui para a gente falar em escanteios. São duas equipes que tanto marcam em cantos como também cedem em oportunidades. O Botafogo da Paraíba, jogando dentro de casa, tem uma média a seu favor de 5,8 em escanteios marcados e de 4,9 em escanteios cedidos. Uma equipe que marca e que também cede em oportunidades.
Já a Aparecidense, jogando como visitante, tem uma média de 5,1 a seu favor dentro do campeonato como visitante e de 6,1 em cantos cedidos. Aqui a gente tem um visitante que mais cede em oportunidades do que marca em escanteios. Mas, como eu deixei para vocês aqui, são duas equipes que marcam em escanteios e que também sofrem em oportunidades. Buscando aqui as linhas que essas equipes costumam cumprir dentro do campeonato, tanto o Botafogo da Paraíba quanto a Aparecidense costumam cumprir aqui as linhas em escanteios. É um jogo para mim para cantos, é um jogo bem movimentado. O Botafogo briga ali pelas primeiras colocações do campeonato e a Aparecidense tenta se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento. Então, eu acredito que é um jogo para escanteios. A minha sugestão para vocês é o acima de 9,5 cantos, mais de 9,5 cantos para Botafogo e a Aparecidense. Ainda pela Série C, agora às 8h30 da noite, o CSA recebe em casa o Figueirense. O CSA, que é o 18º colocado time aí dentro da competição, na zona de rebaixamento nesse momento do campeonato, recebe a Figueirense, que está ali na 7ª colocação do campeonato, dentro do famoso G8, que classifica aí para a próxima fase da Série C. Mostrando a tabela de classificação, o Figueirense tem 17 pontos conquistados aqui dentro da competição, tem 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, e o CSA tem 8 pontos conquistados aí, empatado com o Confiança, que também tem 8 pontos aí, tem 1 vitória, 5 empates e 4 derrotas dentro da competição. No mercado de cantos, o CSA tem uma média de 10,7 em escanteios entre marcados e sofridos, e o Figueirense tem uma média aí de 9 escanteios entre marcados e sofridos também. Para esse jogo aqui, galera, a minha sugestão para vocês é o acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 cantos para CSA e Figueirense. Voltando para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro recebe em casa o Flamengo, dois times que estão aí na primeira metade da tabela de classificação. O Galo, 10º colocado aí do Campeonato Brasileiro, vai receber o Flamengo, líder da competição. Mostrando a tabela de classificação, a gente vê que o Flamengo tem 27 pontos conquistados até aqui dentro do campeonato, 8 vitórias, 3 empates e soma 2 derrotas na competição. E o Galo é o 10º colocado aí da competição, com 18 pontos conquistados, 4 vitórias, 6 empates e 2 derrotas também. Mostrando aqui no mercado de escanteios, a gente tem médias interessantes tanto do Atlético Mineiro jogando dentro de casa, quanto também do Flamengo jogando fora de casa. São duas equipes que costumam marcar em cantos e também ceder em oportunidades. Aqui, galera, é importante que vocês se atentem à escalação, à possível escalação tanto do Atlético Mineiro quanto também do Flamengo. Saiu esses dias aí que o Tite muito provavelmente vai poupar aí alguns jogadores do Flamengo para essa partida contra o Atlético Mineiro. Então, esse fator é também importante levar para o ao vivo e ver como é que vai estar os dois times aí em campo. Mostrando aqui para vocês agora as médias, né? O Flamengo tem uma média de 5,9 em escanteios a seu favor como visitante dentro da competição e de 5,7 em escanteios cedidos, ou seja, marca em cantos, sofre em oportunidades também. E o Atlético Mineiro tem uma média de 4,7 em escanteios marcados e de 4 em escanteios cedidos. É uma média menor que a do Flamengo, mas também é uma equipe que marca em escanteios e também cede em oportunidades. Para esse jogo aqui, a minha sugestão para vocês é levar essa partida para o live, para o ao vivo e buscar pelo menos 8 escanteios nessa partida, ou acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 cantos, é o que eu deixo para Atlético Mineiro e Flamengo. Bom, também às 9h30 da noite, o Atlético Paranaense recebe em casa o São Paulo. Dois times que estão aí na primeira metade da tabela de classificação e lado a lado na tabela. O Atlético é o 5º colocado do campeonato, recebe o São Paulo, 6º colocado da competição. Mostrando aqui a tabela de classificação, apenas um ponto separa aí o São Paulo do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem 6 vitórias, 4 empates e 3 derrotas dentro da competição. E o São Paulo tem o mesmo número de vitórias, 6 vitórias também, 3 empates e 4 derrotas dentro do campeonato. No mercado de cantos, a gente tem um Atlético Paranaense com a média aí entre marcados e sofridos de 10,3 em escanteios, sendo uma equipe que mais marca em escanteios dentro do campeonato do que cede em oportunidades. E o São Paulo tem uma média de 8,3. Não é uma média muito alta do São Paulo assim, mais marca em escanteios quando joga como visitante do que cede também em oportunidades. Já deixei para vocês aqui
em outros vídeos de palpites, em outros vídeos de análise, a importância de prestar atenção no Atlético Paranaense jogando dentro de casa. É uma equipe muito ofensiva, ataca bastante quando joga dentro de casa no Campeonato Brasileiro. Então, atentos também a esse quesito aí. Nesse jogo aqui, galera, a minha sugestão para vocês é levar pro ao vivo, levar pro live e buscar pelo menos 8 escanteios aqui nessa partida. O acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 cantos é o que eu deixo para Atlético Paranaense e São Paulo. E o nosso último jogo da noite, também às 9h30 da noite, o Bragantino recebe em casa o Atlético Goianiense. Dois times que estão aí em lados opostos da tabela de classificação. O Bragantino é o 9º colocado do campeonato até aqui dentro do Campeonato Brasileiro e o Atlético Goianiense, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Mostrando aqui a tabela de classificação, o Bragantino tem 19 pontos conquistados dentro da competição, 5 vitórias, 4 empates e também 4 derrotas. Já o Atlético Goianiense tem 11 pontos conquistados até aqui, empatado com o Vasco ali, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Mas o Atlético Goianiense tem 2 vitórias, 5 empates e 6 derrotas dentro do Brasileirão. No mercado de cantos, a gente tem um Bragantino com uma média aí entre marcados e sofridos de 9 escanteios dentro do campeonato, jogando como visitante, e o Atlético Goianiense com uma média de 11 escanteios entre marcados e sofridos. São médias também bem iguais aí, tanto do Bragantino jogando como mandante, quanto do Atlético Goianiense jogando como visitante, mas aqui a gente dá um foco à quantidade de escanteios marcados do Atlético Goianiense fora de casa. É uma equipe que marca muito em escanteios quando joga como visitante, apesar também de ceder bastante em oportunidades. Nesse jogo aqui, a gente consegue ver que o primeiro tempo, tanto do Bragantino quanto do Atlético Goianiense para escanteios, é um primeiro tempo de muitos cantos. São equipes que costumam atacar bastante na primeira etapa. Então, a minha sugestão para vocês aqui é no primeiro tempo, tanto para o Bragantino quanto para o Atlético Goianiense, o mais de 4,5 cantos HT é o que eu deixo para vocês nesse jogo. Então é isso, galera. Essas são as minhas análises para essa quarta-feira. Espero ter contribuído com você na sua análise, no seu planejamento. E no mais, eu conto aí com a sua inscrição aqui no canal. Estamos com a meta de bater 3.000 inscritos aqui no canal. Estamos muito próximo de bater nessa meta aí. Então, conto com a sua participação, caso você não seja inscrito, para se inscrever aqui no canal também. Fechou? No mais, é isso. A gente se vê aqui no nosso próximo vídeo de palpites.